Então, preparados? Relaxa, procure uma posição bem confortável para sentar. Deixamos um pouquinho os pensamentos de lado para que possamos assumir uma atitude, por mais que estejamos em casa, uma atitude como se estivéssemos numa sala de aula, com um professor, tendo uma aula normalmente. Então, toda a nossa atitude interna, a gente coloca nesse momento e invocamos essa resolução interna, dizendo uma frase de que, neste momento, o meu intelecto tem prazer em conhecer a si mesmo. Neste momento, meu intelecto tem o prazer em conhecer a si mesmo. Neste momento, o meu intelecto tem o prazer de conhecer a si mesmo. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagamataram Devim Stita de Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Puja Vyakaranam Mantra Dvaivarshamitra Bhashanam Vedanta Shravanam Nityam Japamityupavasanam Om Shanti Shanti Shanti. Então, na aula passada, a gente falou muito sobre essas qualificações. Encerramos esse assunto, né, das qualificações. Falamos muito sobre samadhana, né, dessas últimas virtudes. A gente falou de samadhana, onde samadhana é aquela capacidade que a gente tem de estar relaxado e alerta ao mesmo tempo. Ou seja, eu consigo separar bem aquilo que acontece e aquilo que existe dentro de mim. Então, quando eu tenho essa separação de conseguir olhar fora e olhar dentro, e sempre estar dentro, mas sem ignorar o que existe fora, então isso é samadhana. É uma concentração da mente, né? É quando a mente é capaz de se abstrair o que tem fora, mas sem essa abstração não é algo que a gente vai deixar de lado, sabe? Mas é algo que a gente incorpora, e através desse incorporamento a gente ainda se sente relaxado. Então, samadhana e esse mumukshutvam, ou esse adhikari, né? Mumukshutvam, a gente falou que é essa pessoa que tem o desejo incessante, né, da continuidade de estudar e de estudar, né, de conhecer a si mesmo, né, de saber sobre a sua verdade, saber sobre quem você é. Mas, ao mesmo tempo, esse mumukshu, ele não é só no desejo, ele não para no desejo. A gente precisa ir lá e fazer algo tendo um caminho. Então, se eu tenho um caminho que, através, sei lá, eu vou colocar aqui, através do candomblé, pode me dizer quem eu sou, então eu vou, entende? Porque o meu único objetivo, não importa entre aspas, não importa a forma, né? Ou se vai ser no yoga, ou se não vai ser no yoga, ou se vai ser em qualquer outra coisa, mas o meu desejo é por descobrir aquele quem eu sou, a realidade sobre tudo isso. Esse é o mumukshu. Então, essas qualificações, essas 4 qualificações que acaba virando
9 qualificações, né? Porque de 4, uma delas são 6, e aí junto as outras 3, então 9, na verdade, né? Mas, dito 4 qualificações. Então, essas 4 qualificações, qual é a importância, né, de manter essas 4 qualificações? Porque eu posso estar numa fase da vida onde eu obtenho uma dessas qualificações, que são sugeridas, né, para gente manter isso na nossa vida. Ao mesmo tempo, é dito dentro do estudo que aquele que obtém, né, aquele que tem conquistado, tem dominado essas 4 qualificações, é chamado de adhikari. Adhikari é essa pessoa que mantém, ou seja, tem a manutenção dessas virtudes com você, tem dominado isso. Né? É algo natural, que existiu um processo antes. Né? Então, primeiro você fez a liçãozinha de casa, fazendo todas essas questões, né? Compreendendo, porque a gente está falando de uma forma cognitiva, né? Todas essas qualificações, né? E aonde essas qualificações estão querendo me levar. A partir disso, eu tenho essa pessoa que é chamada dentro do yoga de adhikari. E esse adhikari, a partir desse momento, né, que eu conheço isso, eu tenho uma pergunta a fazer. Fica uma incógnita, né? E qual é essa incógnita? Essa incógnita e agora? Né? E aí? Tá bom, você me falou várias qualificações e existe um esforço, existe um tapas, né? E existe algo que vai exercer, vai precisar de uma energia para isso ser mantido, porque eu não sou essa pessoa ainda, né? Ainda eu não sou essa pessoa, mas eu posso buscar essa pessoa, e de verdade essa pessoa já existe dentro de mim, eu só preciso reconhecer essa pessoa. E dentro desse reconhecimento, a gente vai precisar dessas disciplinas que tem dentro do yoga. A questão física, porque eu preciso fazer ação. Então, eu preciso manter o meu corpo saudável, porque a partir de um certo ponto, eu não tenho um corpo saudável, o conhecimento é muito forte. De verdade, e não é uma bobeira que eu estou falando, não. De verdade, é algo muito profundo. Então, não adianta eu ter um conhecimento e não ter um corpo forte. Então, eu preciso manter uma certa saúde do corpo e manter um corpo forte, né? Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Ao mesmo tempo, eu preciso ter essa mente forte também, porque a realidade sobre mim mesmo é uma realidade muito profunda, né? E aonde existe assim várias pessoas que estudam e no meio do processo assim surtam realmente, criam essa separação e essa distância entre o que é relativo, o que é absoluto. Eu sou Deus, entende? E dali para frente acabou. Não, porque eu vi uma luz descendo, essa luz desceu e olha, a partir do momento que você falou alguma coisa, já não entendeu mais nada. E é isso que ele está querendo apresentar para a gente agora. Agora a gente vai entrar, depois de ter passado todas essas aulas, a gente começa a entrar no método. E qual é o método? O que está querendo apresentar para a gente? Qual é esse método? O método é o yoga apresentar, falar para você de forma que você possa compreender o que não é objeto. Não tem nome e não tem forma. Então, como que a mente pode apreciar, como que a mente pode compreender, ou seja, como que a gente pode compreender algo que não tem nome e não tem forma. Então, eu vou usar o mesmo exemplo do barro. A gente falou do barro. Existe a causa e existe, vamos se dizer, a causa e o efeito da causa. Vamos dizer, o resultado da causa. Isso.
o resultado da causa. Existe a ação e existe o resultado da ação. Então, existe a causa, o barro, e existe a caneca. A caneca, o que a gente vai chamar a caneca? A gente vai chamar a caneca daquilo que não existe. Não é isso que a gente compreendeu até agora? A gente fala assim, a caneca não existe. Mas a caneca existe aonde? A caneca só existe na minha mente. Ali que a caneca está presente. Ela só existe na minha mente. Ela não existe no mundo do lado de fora. Né? Porque vou pegar, estou com o copo, não estou com a caneca agora. Mas vou manter o copo. Então, o copo é de vidro, né? Mas o som é o vidro, peso vidro, cheiro vidro, textura vidro, tudo é vidro. Eu jogo no chão, eu quebro, eu tenho vidro. O copo se foi. Então, aí a gente compreende aproveitei para tomar uma água. A gente compreende que no mundo existe aquilo que é real e aquilo que não é real. Aquilo que é real, aquilo que existe e aquilo que não existe. Agora, a gente vai precisar, a gente vai começar a entrar dentro do método para entender isso profundamente. Aquilo que é real e aquilo que não é real. Porque dentro disso, eu tenho um meio do caminho ali. E esse meio do caminho é assim, eu tenho a base, que é a causa, eu tenho um vidro. Mas só que o vidro e o copo, eles estão juntos. Eu não separo eles. Quando a causa está presente, ou seja, quando o vidro está presente, o copo também está presente. E o copo, o vidro pode ser copo, mas o copo não. Aliás, o copo é de vidro, mas o vidro não é copo. Conseguiu compreender? O copo é vidro, mas o vidro não é copo. Esse não é copo é porque o vidro independe de ser copo, porque ele pode ser um prato, ele pode ser qualquer outra coisa. Então, quem depende de alguém aqui é o copo, não o vidro. Mas eu não posso dizer que o copo não existe, porque é com ele que eu me relaciono. Eu não posso dizer que o copo não existe. É ele que eu pego para beber água. Eu peço para você, ó, por favor, pega um copo com água para mim. Eu não falo, pega um vidro de água para mim. Eu não digo isso. Eu digo, pega um copo com água para mim. Então, eu não posso dizer que o copo não é real, é irreal. Eu também não posso dizer que o copo é falso. Eu não posso dizer que é falso. Por quê? Eu pego esse copo, bato na minha cabeça. Será que vai machucar? Então, eu não posso dizer que ele é falso, que o copo é falso. Eu não posso dizer que o copo é inexistente. Porque eu vejo, eu olho, e quando eu olho, e também porque eu não posso dizer que ele é inexistente? Fecha os olhos. Aí você pensa no copo. Pensou. Tenta pensar num copo sem a causa. Ou seja, tenta pensar num copo sem a substância que é necessária para o copo existir. Só na mente. Então, vou pensar em entende? Copo de madeira, de vidro, de barro, não importa. A forma que eu pensar, a mente só é capaz de se relacionar com nome e forma. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Ao pensar num objeto, nesse objeto, quando eu penso nesse objeto, para eu pensar nesse objeto e ser um objeto, eu preciso necessariamente pensar na sua causa. A causa vem antes de quando o objeto surge na mente. Então, eu não posso dizer também que ele é inexistente.
Não posso dizer que ele é inexistente. Né? E agora, o que a gente tem é uma grande incógnita. Por que uma incógnita? Eu não posso dizer, ele não é falso, não é irreal. Também não é inexistente. Mas tem algo que ele não é. Ele não é Satyam. Satyam. Ele não é Satyam. E quem é Satyam? Satyam é o vidro. E sempre foi o vidro. Satyam, aquilo que é a essência, que é a base, que sustenta o copo, é o vidro. Então, o vidro é Satyam. Eu não posso dizer que o copo é Satyam, porque o copo depende da causa para existir. Sempre vai ter a causa. Sempre vai ter a causa. Então, agora, eu olho para a minha vida. E aí eu crio uma separação entre achando que eu estou aqui, Deus está num lugar e o mundo é outra coisa. Vivo uma vida onde não tenho noção, não tenho base daquilo que é real e daquilo que é irreal. Seguido disso, eu tenho eu vivo uma vida onde a minha satisfação está ligada dentro daquilo que eu desejo. E quando eu desejo algo, eu estou satisfeito. Quando eu não desejo algo, eu estou insatisfeito. E aí eu vou viver numa vida onde eu não entendo o meu processo emocional, não sei lidar com o meu processo emocional, não sei lidar com o meu sentimento. Eu não sei, eu não tenho uma mente clara de compreender e relaxar ao mesmo tempo de que quando é preciso, entende? De eu usar da força para por algo maior que eu possa me desapegar, que eu possa abrir mão, entende? De algo, de um conceito, às vezes de um valor, para ir ali e realizar o que precisa ser realizado, precisa ser feito. Uma conquista dos opostos. Nem gosto e nem desgosto. Uma confiança, entende? Uma resiliência. Algo aonde você passa é por essa experiência, e sempre que você passa por essa experiência, é como uma praçada. É quando a gente vai num ritual e aí eles servem uma comida e eu sou capaz ali de, mesmo sendo vegetariano e tá oferecendo carne, eu ir ali e comer. Por quê? Porque não é carne que eu estou comendo. Eu estou comendo praçada. O intelecto, ele tá em si mesmo, tá firme, entende? Com as situações, compreendendo aonde ele está e sabendo o que ele tem que ser feito ali naquele momento. Né? Então, aí eu parto de uma vida toda assim, entende? De algo que é imputado naturalmente na minha vida, né? Algo que se constrói naturalmente na minha vida. Né? Mas aí eu entro em contato com o yoga e o yoga me apresenta essa realidade chamada Nityan. Então, essa realidade que envolve o relativo e o absoluto, ao mesmo tempo, vamos se dizer assim, porque o copo e o vidro não se separam, assim como eu não posso não reconhecer e achar que tudo na vida aqui é falso, o que eu vivo aqui é falso. Eu não posso chamar isso de falso. Eu não posso chamar o que eu vivo aqui de irreal. Isso não é irreal. Tá bom, para de fazer exercício, para de fazer tudo e começa a comer tudo que você tem na vida, não cuida da saúde, não cuida do emocional, que você vai ver o que vai acontecer, entende? Então, existe sim uma realidade aqui a ser incorporada, a ser complementada, junto com esse entendimento daquilo que é real, daquilo que é a causa. Então, tudo aqui eu não posso chamar de falso, eu não posso chamar de irreal e também não posso dizer que é inexistente. Mas eu não posso dizer, entende, que isso é Satyam,
que tudo aqui é a causa. Eu não posso dizer que aqui é sapiando, porque sapiando é a causa, é a essência. É a essência de tudo é sapiando. Então, mitiar não é falso, não é ilusão, entende? É mitiar. O copo é mitiar. Os objetos são mitiar. Tudo é mitiar. O meu corpo é mitiar. O que minha mente, meus pensamentos, mitiar. Professor, então você está dizendo que tudo isso aqui é uma ilusão? Não, não é uma ilusão. Mitiar. Entende? Copo e vidro estão juntos. Antes de existir, antes de vir mitiar, existiu a causa. Aquilo que está sustentando o copo. Entende? Mitiar. Então, mitiar é algo que a gente conhece hoje no yoga como a ilusão, algo falso, algo que não existe e tal. E não é isso. Esse não é o conceito, entende? Então o que é mitiar? Não, entende? Essa pergunta, o que é, não é uma pergunta de quem compreendeu, sabe? Não é uma pergunta de quem compreendeu. Então o que é? É mitiar. A partir disso, a gente não diz mais nada, porque mitiar não é uma palavra para ser traduzida, entende? Não é uma palavra a ser traduzida, porque ela é evidente. O copo, ele não existe. Eu só me relaciono com o vidro. A causa é o vidro. Eu me relaciono nesse corpo, tendo toda essa vida que eu pude descrever agora, que é ao contrário se você não tivesse as virtudes. Porque é o que a gente está vivendo hoje, sem essas virtudes, sem essas qualificações, sem esses tesouros, entende? É o que a gente vive naturalmente, é o que a sociedade hoje carrega, impulsiona a gente viver. E aí, quando a gente reconhece essas virtudes, conhece, por isso que tem esses nomes, tesouro, essas qualificações, isso vem para contribuir para a nossa vida de uma forma que ou a gente decide mudar, né, ou a gente assume a responsabilidade da felicidade para a nossa mão, ou então a gente vai continuar a viver a mesma coisa. Porque quando é apresentado o método de Vedanta, entende? Esse é um momento onde a gente já tinha que ter decidido, sabe? Pular da ponte ou não, porque a partir de agora é só suicídio, entende? O ego só vai se suicidando. O ego só vai se suicidando, porque o conhecimento, o que tem para ser aprendido, o que tem para ser compreendido, é algo que não tem objeto e não tem forma. Não é um objeto para a gente poder compreender. Então, quando a gente diz essa frase, professor, eu entendi, eu sou Deus, então você não entendeu nada, meu querido. Entende? Você não entendeu ainda. Porque eu sou Deus, você não entendeu. Você não entendeu. Porque só o fato de você dizer eu alguma coisa, já deu uma confusão, entende? Então, dizer eu sou Atma, não, eu não sou Atma. Eu não sou Atma. A gente manter esse estado, porque fica uma incógnita na mente. Fica realmente uma pergunta. Então, o que eu sou? Essa pergunta, ela volta, né? Mas quando a gente compreende o que é mitiar, os dois estão juntos. Não tem nada separado. Não tem nada separado. Nada se separa entre o real e o não real. Porque nenhum conceito, nenhuma palavra, nenhuma frase vai ficar na mente que vai fazer com que a gente compreenda o que Vedanta está querendo apresentar. Porque uma frase é um objeto. Qualquer palavra se trata de um objeto. Então, mas espera aí, professor. Mas Deus não é tudo? Sim, tá certo, entende? Deus é tudo.
Tudo está em Deus. Ok, mas só que o que a gente precisa compreender não é Deus. Porque o que a gente precisa compreender não tem nome e não tem forma. Então existe um estado. Esse estado não tem outra forma de dizer, mas é o estado do silêncio, onde não tem palavra para descrever. E você só está, você só é. E percebe essa compreensão e deixa essa compreensão fazer parte, entende, da sua experiência. Porque assim como a gente descobre as experiências na vida, são apresentadas para a gente, depois é, é, é apresentado através das palavras, e a gente vai identificando, então eu chamo de raiva. A raiva eu não chamo de alegria. Eu sei o que é raiva, eu sei o que é alegria. Eu sei o que é tristeza e eu sei o que é depressão. A gente reconhece isso. Então existe um estado. E esse estado você precisa reconhecer dentro de si, assim como a gente reconhece todos os outros estados. Esse estado, ele é tão evidente que passa despercebido. Ele é tão evidente que passa despercebido. Então, mitiar é essa realidade relativa das coisas. Isso é mitiar. Realidade relativa das coisas. Porque elas não podem, eu não posso chamar de dizer que elas são falsas, não posso dizer que elas são uma ilusão, eu não posso dizer que é irreal, eu não posso dizer também que é inexistente. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que não é Satya, não é a essência, não é a causa. Porque tudo aqui se desdobra em nome e forma. Até eu me desdobro em nome e forma. Então, esses... Tá, ok. Então, esses textos, eles são bem assim. E então vamos ficar por aqui para a gente ficar com essa sensação, né, dessa Alô? compreensão, para a gente poder digerir um pouco isso. Oi? Assiste essa aula de novo, rever de novo, porque vai ser importante daqui para frente para a gente poder entender os próximos passos. Ok? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om Namah Shivaya. Opa, Então, voltei. é isso.